Meus queridos, sejam bem-vindos! E a frase que norteará nossa reflexão no ponto de vista em 5 minutos de hoje é do Bailey, que diz o seguinte, vamos colocá-la aqui: não importa quanto tempo vivemos, e sim como vivemos. Eu já escrevi vários posts no blog Ponto de Vista sobre a valorização da vida e do processo de viver. Porém, eu acredito que nunca é demais falar sobre isso, né? Precisamos colocar qualidade de vida em nossa vida. Quando dizemos sobre como vivemos, estamos falando sobre a qualidade de vida que colocamos no nosso viver. Temos que parar de encarar a vida como se fosse um fardo extremamente pesado. Oh, é mais uma semana, mais um dia. Oh, que fardo pesado eu tenho que carregar. Tenho percebido que o peso está diretamente ligado ao fato de como encaramos o viver. Este peso que sentimos está diretamente ligado a como encaramos o viver e como nos posicionamos diante dele. Uma pessoa pode ter absolutamente tudo o que deseja em termos materiais. E isso é bom, não estou criticando. A pessoa também pode ter a melhor família do mundo. E isto é ótimo, é fenomenal, porque nos dá a base de praticamente tudo. E, no entanto, esta pessoa, que apesar de ter tudo materialmente, inclusive uma família espetacular e fenomenal, esta pessoa pode sentir que a vida é um fardo difícil de carregar. Outra pessoa, porém, pode estar justamente no extremo oposto deste exemplo citado e pode morar num casebre, pode morar numa casinha muito simples, pode ganhar salário mínimo, não ter estrutura familiar, conviver visualizando brigas, conflitos e ainda assim viver a vida com uma leveza fenomenal. Fica evidente que o peso que atribuímos ao viver não está totalmente, não está totalmente ou unicamente vinculado às circunstâncias externas, mas sim ao nosso íntimo e em como enxergamos a nossa vida e como nos posicionamos diante dela. Como eu me posiciono diante de minha própria vida. Nossa vida não é um mero reflexo de circunstâncias externas. Se fosse assim, seríamos como o espelho que apenas reflete. O espelho apenas reflete algo que está diante dele. Ele não tem a possibilidade de ter uma autorreflexão sobre aquilo que ele está refletindo. Seríamos um mero espelho. Oh, eu vivi situações traumáticas, então é por isso que eu reproduzo situações traumáticas. Eu reflito situações traumáticas. Eu não sou um espelho. Eu sou o autor da minha vida, da minha história. O mais importante é o que eu vou fazer com aquilo que foi refletido em mim. Como eu vou me posicionar diante deste fato? Nossa vida, receberá sim reflexos, influências externas. Óbvio que elas existem e interferem, refletem em nós. Como, por exemplo, uma frustração, um rompimento amoroso, a perda do emprego,
a morte de uma pessoa querida, entre tantos outros fatores. Mas essas situações, elas não podem ser determinantes. Uma coisa é sabermos que uma frustração, uma perda de emprego, um término de relacionamento está nos afetando. Outra coisa bem diferente é tratar a questão como se ela determinasse como será a nossa vida dali para frente. Como se esta situação fosse determinar como que a minha vida vai ser daqui para frente. Vocês conseguem perceber a sutil, porém essencial diferença? Meus queridos, se acharmos que um fator determinará todo o nosso viver, então estamos nos esquivando e fugindo da autoria da nossa própria vida. É como se o capitão do navio simplesmente abandonasse o timão e acreditasse que a tempestade é que irá determinar o rumo daquela embarcação. Entende? Ele abandona, né, o timão e agora é a tempestade que determina o rumo daquele navio, daquela embarcação. Sim, muitas vezes, assim como um navio em alto mar, balançaremos, seremos jogados de um lado ao outro, como um navio em alto mar numa tempestade. Balançaremos, seremos jogados de um lado ao outro. E sentiremos como se absolutamente tudo estivesse em reviravolta na nossa vida. Porém, não podemos deixar que a tempestade pela qual estamos passando determine para onde iremos. Não abandonemos o comando de nossa vida. Somos os comandantes e a nossa vida tem que seguir a determinação que nós daremos. Qual é a determinação que você quer dar para a sua vida? A tempestade pode fazer com que percamos um pouco, não é? O rumo das coisas. Porém, ela passa e vai embora. E aí, nós é que temos que assumir o comando e fazer com que a nossa vida volte para a direção na qual íamos. E sabe qual é essa direção? Ou qual deveria ser a direção para a qual sempre devemos rumar? A conquista da felicidade. Pensarmos em como temos vivido é de fundamental importância. Este como temos vivido é reflexo, e tem que ser reflexo, deve ser reflexo das nossas próprias ações. Se assim entendermos, provavelmente colocaremos muito mais qualidade em nosso viver. Mesmo que tenhamos sofrido ou que estejamos passando por tempestades diversas. Pense nisso. Forte abraço.